Fala, meus amigos, como é que vocês estão, rapaziadinha? Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje quero fazer aqui uma reflexão com vocês relacionado à direção, né? Na verdade, um autoquestionamento, talvez uma autocrítica, não só para mim, né? Mas quero que vocês façam essa reflexão junto comigo. O que acontece? Queria citar aqui algumas práticas, algumas manias que motoristas experientes têm, que são péssimas e que os tornam motoristas ruins. É claro que eu não quero aqui falar mal de ninguém, falar mal que a pessoa tal dirige mal, nem nada do tipo. A ideia aqui é fazer uma autorreflexão, beleza, galera? Então assim, se você pratica algum desses hábitos, péssimos hábitos, ou se você faz de vez em quando assim, de vez em quando é uma coisa, né, cara? A gente sempre erra, a gente é humano, não tem o que fazer. O problema é quando a gente faz isso como um hábito, né? Cabe aí a autorreflexão, beleza, galera? Eu não tô aqui querendo falar que você é um péssimo motorista nem nada do tipo, beleza? Mas enfim, antes de qualquer coisa, vou pedir para que você se inscreva no canal, ativar o sininho para receber notificações dos vídeos. Deixa eu dar licença ali para a polícia passar. Deixa seu like também, por favor, que ajuda muito. E é isso aí, rapaziada. Só bora! Bom, quero já retirar aqui os dois elefantes da sala. O primeiro deles é o uso do celular quando você está dirigindo, certo? Isso é uma coisa que acho que até uma infração de trânsito, certo? Mas que infelizmente não é uma coisa que dá para controlar. Não existe radar para isso, nem nada do tipo, né? Só se o agente de trânsito pegar o cara fazendo, e aí sim ele vai autuar. Mas, cara, é raros casos e é muito normal as pessoas usarem o celular quando estão dirigindo, certo? E é um hábito que, tipo assim, começa no cara mexendo no celular ali no sinal, aí vai mexendo no celular quando tá andando no bairro, quando vai ver tá andando numa rodovia ali de 60 km, até chegar aqui numa rodovia como a Dutra aqui, o cara acha que igual eu tô aqui com vocês falando, e aí ele acha que é tranquilo, fica mexendo, fica teclando, fica mandando um áudio, sabe? Sendo que quando vai ver, ele tá travando a pista, ele não tá prevendo o que pode acontecer ali na frente dele. E aí, infelizmente, acabar causando um acidente no pior dos casos. No melhor dos casos, ele só toma um susto, certo? Então assim, isso é um hábito que eu não preciso nem falar nada, né? Péssimos motoristas têm, motoristas experientes têm esse hábito. E que infelizmente, cara, se você tem esse hábito, cara, realmente cabe a autorreflexão, cara. Você realmente precisa ficar com o celular o tempo todo, sabe? Às vezes é muito urgente, não tem como você parar, sabe? Às vezes até ligar nem sempre é o ideal, né? Mas é o menos pior do que você ficar com a sua atenção que deveria estar na pista no celular, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu tô gravando aqui os car vlogs, eu tô vendo aqui o que tá acontecendo comigo. Eu consigo ver os retrovisores, consigo ver tudo que tá acontecendo aqui na direção, certo? Só que muitas das vezes eu vou ser sincero pra vocês, eu não tô 100% ligado no que tá acontecendo na pista. Eu tô tipo assim, 95%. Então alguma coisa ou outra vai passar despercebido, certo? Isso eu gravando, eu olhando, e eu acostumado a fazer isso. Ainda tem esse ponto, né? Que quando eu tava começando a gravar era um pouco mais difícil eu falar e dirigir, certo? Ou eu fazia uma coisa ou fazer outra. Hoje em dia já é mais fácil. Principalmente aqui, ó, numa pista tranquilinha, né? Não tá acontecendo nada, eu tô olhando pra tudo. Agora, imagina o cara que ele tá teclando assim, às vezes nem fazendo algo importante, só assim, ó, sabe? Não dá, cara. Então assim, é um ponto assim que, por favor, rapaziada, se você, assim, não vou falar pra você corrigir ninguém, não vou falar pra você fazer nada, mas é uma coisa que cabe a autorreflexão e que é uma coisa que um motorista experiente faz e que é um hábito ruim, beleza? O outro ponto também é não dar seta, né? Infelizmente isso aí é um bagulho besta que, cara, tem muito a ver com a previsibilidade do trânsito, que ajuda muito os outros motoristas e até quando não fazem contigo, não ajuda você, né, no caso. E assim, isso é a mesma coisa, é um hábito, cara. O cara às vezes está dirigindo, ele é muito acostumado a dirigir, por exemplo, num lugar onde não tem ninguém, e aí ele vai fazer qualquer tipo de conversão. E aí ele pensa, pra que eu vou dar seta se não tem ninguém aqui pra ver que eu tô dando seta, né? Porque a seta é um sinal para outras pessoas preverem o que você vai fazer. Mas não faz sentido, né, você fazer isso quando não tem ninguém. Só que na verdade faz, porque você tem que criar esse hábito de sempre estar usando seta, entendeu? E infelizmente as pessoas desenvolvem um hábito contrário, de não usar seta. E eu fico abismado com isso, porque o que mais acontece, inclusive nos meus vídeos, né? Eu tô aqui na Dutra, nesse trecho aqui, nesse mesmo horário. O que mais tem é cara fazendo conversão pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, e não dá uma setinha, uma migalha de seta, uma unidade de seta, sabe? E aí, tipo, uma coisa é ele fazer isso quando não tem ninguém para ser sinalizado, beleza. Mas se cria o hábito, ele vai fazer isso quando ele tem que sinalizar o que ele vai fazer. E aí, meu amigo, no melhor dos casos, ele vai tomar um susto, entendeu? E ó, tá vendo? Conversão de não pode, dá seta, ele não deu, entendeu? E é isso, ele só chegou aqui na direita e saiu ultrapassando tudo. Vocês viram, né, galera?
Então assim, aqui no Rio de Janeiro é muito normal a galera não fazer isso. E aí, como eu disse, galera, isso é um hábito de um motorista experiente que simplesmente não exerce a boa direção defensiva. E agora o próximo tópico, esse aqui eu vou conseguir exercer na prática, que a gente vai passar por um lugar que você precisa ser isso, que é o quê? A previsibilidade. No caso, o hábito ruim é o cara não prever nada, né? Falta de previsibilidade. A falta de previsibilidade é muito comum quando o cara está começando a dirigir, né? Isso a gente sempre ouve falar nas escolas, que você tem que exercer a previsibilidade, que é o quê? É claro, não é você ser uma mãe de nada, mas é você tentar entender o que as pessoas vão fazer, né? No caso, por exemplo, quando o cara não dá seta, é um pouco difícil você exercer a previsibilidade. Mas se o cara tá dando seta, você vai ver que ele vai virar. Se o cara tá ali, por exemplo, aqui, começando a andar, pegando velocidade, você vai entender que ele vai entrar. Então, assim, algumas coisas você tem que começar a prever, entendeu? Para evitar acidente, para evitar sustos e tudo mais. Só que eu vejo que é um bagulho que as pessoas não praticam. As pessoas, por exemplo, elas entram, por exemplo, numa via sem ver se tem preferências, sem ver se tem placa de pare. Ela só sai entrando, não prevê nada. Se o cara, por exemplo, às vezes ele também precisa entrar, e é claro, aí mesmo não sendo a sua preferência, ele não dá lugar, né? Isso é um bagulho que, tipo assim, cara, é bizarro o quão as pessoas não exercem isso. Do tipo, pô, tá vindo uma moto, por que eu tenho que fazer a conversão se a moto tá vindo? Sabe? A moto apareceu agora, me deu essa ideia. Pô, se eu tô dirigindo, ó, tá vindo um carro aqui, ó, previsibilidade, ó. Ó. Acabei de exercer isso, tá vendo? O cara tava vindo com tudo. Dou lugar pro cara, entendeu? Tem gente que não faz isso. Tem gente que fica. Cara, exerça a previsibilidade. E eu vou te falar, tipo, não é fácil, tá? É uma coisa, questão de prática. Que é tipo assim, pô, você vê que o cara tá vindo com tudo, ó. De novo, tem outro cara vindo com tudo aqui. Ó, mesma coisa, ó. Acelerei um pouquinho, porque o caminhão também começou a acelerar. Agora ele vai passar aqui, entendeu? Previsibilidade. Ó, lá mais pra frente eu vou ter que virar à direita, tá vendo? Então já fica aqui na via da direita. Não deixa pra fazer essa conversão em cima da hora. É o que mais eu vejo a galera fazer. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma entrada. O que mais eu vejo é a galera fazendo ultrapassagem na direita, que você já não pode fazer, né? Ultrapassagem na direita. Mas a galera fazendo ultrapassagem numa pista da direita, que além de você não poder fazer, tipo, já vai entrar outros carros. Tipo, pra que você vai fazer isso, tá ligado? Você vê que não piora a situação? O que eu mais vejo é taxista, é gente que trabalha com veículo o tempo todo. Taxista, entregador, motoqueiro, que não exerce essa previsibilidade. Tipo, pô, o cara tá vindo, pra que eu vou ir? Não custa esperar, sabe? Mesma coisa, ó, o cara tá entrando aqui. Às vezes você vê que tipo, é um carro mais lento, que ele não vai dar tempo. Aí, das duas uma, você dá espaço pra ele entrar, por exemplo. Dá espaço pra ele entrar, não tem problema. Ah, não tem ninguém aqui na esquerda. Vira pra esquerda, deixa o cara entrar, né? Dá seta, tudo bonitinho, vê se não tem ninguém. Passou ele, volta pra direita, não tem problema. Ó, aqui também é um trecho que a galera não exerce a previsibilidade. Isso aqui eu passo muito nos vídeos com vocês, que é essa entrada da Avenida Brasil vindo da Dutra, descendo na Dutra. Essa entrada aqui é o seguinte, galera. Aqui já tá tipo assim, ó, eu até tô acima da velocidade. Que aqui fala aqui, ó, 40 km. Eu já tô meio errado, tá? Vou ser sincero pra vocês. As entradas da Avenida Brasil, geralmente elas não são fáceis de entrar. Aqui, por exemplo, ela já tem uma placa de pare, certo? E aí você tem que sempre ficar de olho, ó. Você tem que ficar de olho se tá vindo um carro, certo? O que eu vou fazer, ó? Não tá vindo nenhum carro, ó. Tá vindo dois carros. Eu já vou ligar a seta. Eu acho que vou ter que parar, ó. Olha o cara exercendo a previsibilidade dele. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Você viu o que ele fez? Perfeito, cara. Perfeito. Você viu? Aqui é um trecho que a galera não exerce a previsibilidade, mas por incrível que pareça, um cara exerceu aqui pra gente, pra vocês verem. Que é o quê? Você vai entrar na pista, você tem que olhar, você não pode sair entrando, porque se você entrar, você vai se chocar com alguém. Ó, previsibilidade aqui, ó. Ó, a moto ela parou. Ó, retomei. A moto não, perdão, o ônibus estava parado, mas aí não precisei parar. Bom, mas vocês viram aquele trecho, né, galera? Era um trecho que, por exemplo, você tinha que entrar, certo? E você já estava vindo a toda, né? Ali pede para você ficar a 40 km. E normalmente quando você vai entrar na Avenida Brasil, que essa pista aqui, essa pista lateral, ó, como vocês podem ver ali, ó, é 70 km. Então, tipo, dependendo do carro, você fazer uma retomada de 70 km não é muito fácil, né? O Bravo ele vai fazer tranquilo. Mas se for, por exemplo, um carro 1.0 que tiver carregadaço, vai ser um pouco mais complicado.
Então a galera geralmente ela não para ali, né? A galera só diminui a velocidade para tentar fazer uma retomada que é um pouco mais seguro, beleza? Mas quando vem um carro, o cara ele precisa sempre prever o que vai acontecer. O timing, do tipo, se o cara tá muito adiantado, se o cara tá muito rápido, eu deixo ele passar. Ou se o cara tá muito longe, eu passo por ele. E é isso aí. Esse timing de tipo, ou deixar o cara passar, ou eu passar do carro, é um timing que as pessoas não têm. E eu não entendo essa loucura. Do tipo assim, pô, o cara tá longe, vou entrar na pista, beleza. Pisa. Aí você vai e pisa, tá ligado? Reduz a marcha, faz uma retomada mais forte pra você entrar de forma segura na pista, entendeu? Agora, se é você que já tá na pista, beleza, a preferência é minha, ele tem que parar. Show. Mas, pô, às vezes não custa nada você simplesmente ir pra esquerda, dar lugar pro cara entrar, tá ligado? Que foi exatamente o que aquele Cruze fez. O cara viu, pô, o cara vai entrar aqui, às vezes não vai dar tempo. Eu tava numa velocidade que eu podia parar tranquilo, sabe? Eu tava chegando ali, diminuindo a velocidade, se eu precisasse parar, eu ia parar. Mas eu vi que o cara já tava fazendo a conversão, então, eu entrei. De forma totalmente segura, entendeu? Então assim, meus amigos, eu falei muito sobre previsibilidade, porque é algo que a gente precisa exercer muito. Não é muito fácil. Isso aí, ninguém sai da autoescola aprendendo a fazer isso. Muito pelo contrário, as pessoas, elas vão fazendo isso, dirigindo, até ficar boas nisso. Só que tem gente que dirige por anos e parece que esquece dessa parada, tá ligado? Ó, uma outra coisa que as pessoas fazem muito aqui no Rio de Janeiro é questão de furar fila, certo? Vamos supor que você vai, por exemplo, eu tô aqui na pista lateral, quero ir pra pista central. A próxima entrada, ela tá ali mais ou menos a eu acho que uns 500 metros, certo? Se eu quero entrar pra pista lateral, né, pista central no caso, eu já fico aqui nessa pista central, certo? Beleza. O que mais eu vejo as pessoas fazendo? O cara fica aqui, ele já não exerceu a previsibilidade dele, já ficar aqui nessa pista, ele fica aqui na pista direita, e aí vai. E aí ele deixa pra fazer essa conversão em cima da hora. Só que quando ele já pensou em fazer a conversão, tá uma fila gigantesca pra esse lado aqui, que é todo mundo querendo entrar na mesma entrada que ele. E aí, o que o bonitão vai fazer? Qual é a ideia do bonitão? É simples. Eu vou furar a fila, porque eu preciso entrar. Primeiro é meu, e acabou. E aí, o que ele faz? Ele fica encostado aqui, próximo dos carros. A gente vai chegar ali que vocês vão entender um pouco melhor. E eu acho que, inclusive, tá até um trânsitozinho que a gente vai conseguir demonstrar como que os caras fazem, pra vocês terem uma noção. Mas aí o cara fica uma fila aqui, o cara ele para essa pista aqui, querendo entrar aqui, às vezes até sem seta, olha isso, e fica. E aí para essa pista já tá parada, e essa pista que tava circulando, pelo fato do cara não ter exercido a previsibilidade dele, ele fica parando aqui, entendeu? E aí quer furar fila. E aí tu pode pensar, Melinho, mas pô, ele vai perder a entrada? De fato não vai, né? Tipo assim, é meio complicado, né? Porque, por exemplo, aqui se ele perde a entrada, ele vai ter que dar uma volta gigantesca até vir aqui de novo para poder entrar na entrada mas ir pela entrada que ele quer seguir, certo? É complicado. Só que se ele tivesse exercido essa previsibilidade já desde o começo, ele não ia precisar fazer isso, entendeu? Isso eu tô falando só no trânsito. Tem gente que faz isso sim, de graça, sabe? De graça. Ó, bem aqui, ó, tá vendo? Eu já estou aqui. Sempre vem um abençoado, que ele vem pra essa pista da direita, tá vendo? Aí aqui tá tudo parado, tá todo mundo na fila, bonitinho, todo mundo esperando sua vez. E ele faz e entra aqui no meio de todo mundo, porque o tempo dele é mais importante do que o tempo dos outros. Então assim, como eu disse, é um exercício de autocrítica. Claro que eu não quero falar mal de ninguém, mas é um costume assim que muita gente tem, que é um costume muito feio, né? Que as pessoas só fazem isso porque estão dentro de carro, né? Porque se estivessem fora, assim, de um carro, elas não fariam isso. Pior que também tem gente que faz isso, né? Fura fila do mercado, fura fila do açougue, do banco e tudo mais. Mas enfim, né, galera? Cabe aí a autocrítica. Bom, os próximos 2 péssimos hábitos que eu tenho pra falar pra vocês inclusive, acho que são coisas assim que dá pra você levar pra sua vida, tá? Não é só relacionado a trânsito, mas pode ser usado para outras coisas na sua vida. Quais são eles? O primeiro deles é você achar que o seu tempo ele é mais importante do que o tempo dos outros, certo? Isso é uma coisa que eu vejo, a galera faz muito isso, principalmente no trânsito, obviamente. E aí quando o cara age como se o tempo dele fosse mais importante do que o tempo de qualquer pessoa, abre margem assim para ele fazer qualquer tipo de infração no trânsito, beleza? Como furar sinal, não dar preferência, e aí não prever nada, tudo que eu falei aqui, não dar seta, não fazer nada porque o cara simplesmente acha que ele tem que chegar antes do que todo mundo no lugar, e é isso aí, sendo que não, cara, o quão prepotente você é, quão prepotente a pessoa tem que ser
pra pensar dessa forma, né? De que não, eu preciso chegar, não importa se o outro cara tá atrasado, não importa se o outro cara tá com uma criança doente no carro e precisa chegar no hospital, ou se tem uma grávida em trabalho de parto, não importa, eu preciso chegar mais cedo no trabalho porque eu acordei atrasado, sendo que eu poderia ter dormido cedo e tava jogando, sabe? É um exemplo hipotético, tá, galera? Mas enfim, não pense dessa forma, galera. Haja sempre com cordialidade, sempre se programe, conheça bem onde você vai andar, porque andar de carro você sempre tá suscetível a pegar trânsito e tudo mais. Então assim, não, beleza, o cara tá com pressa, beleza, deixa ele. Não, eu tenho que ter mais pressa que ele não pode me passar, ele não pode dar, ele tá pedindo, ele tá vindo aqui com tudo na esquerda, não, mas eu não vou dar preferência pra ele, não, dê preferência pra ele. Você não sabe o porquê que ele tá com tanta pressa, às vezes ele tá com tanta pressa mesmo, mas deixa ele ir, cara, deixa ele ir, entendeu? E é isso, tá ligado? Que aí vem também da outra parada que eu quase esqueci de falar, que é você não dar preferência, né? Que aí também seria um elefante da sala que também eu deveria ter tirado já desde o começo, né? Que é não dar preferência, né? E às vezes dá preferência até quando você não precisa dar preferência, né? Eu tô falando muito dar, né? Tem que dar demais, né? Lá ele. Mas enfim, também acho que isso aí é um básico que infelizmente muita gente não faz, mas é um elefante da sala que eu precisava ter tirado. Nossa, meu paleta aqui tá uma maravilha, né, pessoal? E por último, mas não menos importante, esse aqui também, em alguns aspectos, eu acho que você pode levar isso para a sua vida, certo? Quem leva isso para a sua vida, cara, vive de uma forma muito melhor. Que é o que, cara? Não deixar a sua razão estar acima da sua paz, certo? A galera leva muito isso no trânsito. Ela quer estar na razão e às vezes acha que a razão dela vai trazer a paz dela, quando às vezes vai trazer um inferno para a vida dela. Por exemplo, o cara tá ali num cruzamento, tem 2 sinais, tem um pra cá e um pro meio, beleza? Você tá no sinal do meio, deu sinal verde pra você, você passou o sinal, beleza. E aí vem um abençoado, cruzou o sinal vermelho e bateu em você. Mas você já tinha visto esse abençoado, certo? E o abençoado, ele não viu você, porque ele foi um incompetente. Olha o Volvo V40, meu amigo. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Você poderia ter freado ali, sabe? Você poderia ter freado, você poderia ter evitado aquele acidente. Mas na sua cabeça, naquele momento, pensou: cara, eu não vou frear porque eu estou na minha razão. E aí você causa um acidente. E aí você tem que falar com o cara. E aí às vezes você causa um conflito. Às vezes você causa um conflito pro cara. E aí você tem que ligar pra seguro. E aí às vezes pode dar PT no teu carro. E aí você vê, olha o tanto de dor de cabeça que eu tô citando aqui, só porque você poderia ter freado, sem precisar pensar: eu estou na minha razão, certo? Isso é uma coisa que muito motorista experiente não faz. Ele simplesmente acha: não, eu não vou dar preferência porque a preferência é minha. Tendo que às vezes o cara foi desatento. As pessoas, elas são desatentas, tipo, sem querer, tá ligado? É óbvio, tem gente que é desatento porque é desleixado, mas tem gente que é desatento sem querer, tá ligado? Às vezes tá conversando aqui e não viu por um segundo e pô, bateu. Então assim, muitas das vezes um simples gesto de você dar preferência, quando você não precisa dar preferência, é claro, você tem que saber o quando é bom dar ou não preferência, para também não acabar ferrando as pessoas que estão ali, né, no ciclo com você, entendeu? Mas muitas das vezes, cara, você pode evitar acidentes, mesmo estando na razão. Você pode dar uma buzinada para repreender o cara, como uma forma de: fica atento aí, maluco, entendeu? Você pode dar a buzinada, mas primariamente, cara, dê preferência a não causar um acidente, porque não causando um acidente, cara, você vai ter paz pra sua vida, você vai ter paz pro seu dia. Às vezes, cara, um simples totó que você vai bater, sei lá, num carro que você poderia ter freado, mano, acabou com o seu dia, acabou com a sua semana, acabou com o seu mês, tá ligado? Então assim, meus amigos, pense sempre nisso, cara, a sua paz, ela tem que estar em primeiro lugar, entendeu? E o trânsito, infelizmente, se você tem algum acidente, por mais básico que ele seja, cara, pode acabar acabando com o seu dia, acabando com o seu mês, até acabando com o teu ano. Imagina, você bate, atropela um pedestre, Deus me livre você atropelar um pedestre porque ele estava atravessando fora da faixa. Imagina, o cara atravessa aqui na Avenida Brasil, você podendo frear, você podendo desviar do cara, não, ele tá errado. Pô, aí você, sei lá, quebra a perna do cara, Deus me livre. Ou então você bate no cara, você estava atrasado para uma viagem, não, mas eu tava na razão, acabou com a tua viagem. Entende, galera? Por isso que eu falo, a sua razão, ela não pode estar acima da sua paz. Bom, meus amigos, então acho que é isso, já falei tudo que eu tinha pra falar. Lembrando, não tô aqui pra julgar a forma de ninguém. Lembrando que a ideia é fazer uma autorreflexão, uma autocrítica e tudo mais, beleza? Eu mesmo já cometi muito desses erros, de achar que a minha... de não dar seta, de não dar preferência, de não prever nada. Tudo isso eu já fiz em algum momento, tá? Mas são hábitos que eu tento tirar de mim mesmo.
e que eu vejo que as pessoas elas não estão tendo esforço, principalmente motoristas experientes, eles não têm o esforço de ter isso. Então assim, não é pra julgar ninguém, tudo mais, mas é mais pra gente, ó, naquele, caraca, eu faço isso, acho melhor eu parar de fazer isso, tá ligado? A ideia desse vídeo é esse, beleza, meus amigos? Então, se você conhece algum outro hábito, algum parente seu, ou que você vê alguém cometendo na rua que prejudica você e prejudica outras pessoas no trânsito, comenta aí que eu vou estar lendo e respondendo a todos os comentários, beleza? E deixa seu like, sugestão, feedback, tudo mais. Belinho daqui e valeu!